40 dias de espera. Quarenta dias de angústia. Quarenta dias de dor. Quarenta dias de milagres. Quarenta dias de amor. Quarenta dias para a Páscoa. De acordo com Lucas, tantos momentos vividos por Jesus que ele mesmo narrou, assim como os outros evangelistas também, Mateus, Marcos e João. E nós vemos que na vida de Jesus, tantos momentos de alegria, quando Jesus se diverte, literalmente, ao receber o abraço das crianças. E olha que os apóstolos tentaram impedir que as crianças chegassem até Jesus e o levasse o seu encanto, a sua alegria. Jesus disse: não, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles são os reinos dos céus, nos colocando totalmente na condição de termos um coração como de uma criança, totalmente dependente dos seus pais, totalmente voltada a falar a verdade. Mas também, Jesus teve um momento muito triste, chorou, e naquele instante, ao ver a morte do seu amigo, ao ver as irmãs do amigo que tinha morrido, e também duas irmãs amigas de Jesus sofrer, ali ele chora também. Mas Jesus também se encantou ao se deparar com a viúva que estava em um cortejo fúnebre, levando o seu único filho, e vivia ali um luto sequenciado, tão, aos nossos olhos, desumano, se assim eu posso falar, tão cruel para a alma. Mas quando Jesus dá a voz de comando, aquele jovem se levanta, a alegria contagiou todos eles. Mas também teve o Getsêmani, momento de solidão. Jesus chama 3 dos seus amigos para estar junto, naquele momento onde o Messias sabia que o que o aguardava era uma tortura inexplicável e, sobretudo, uma posição que o colocava distante de Deus. Pois naquele momento, ele viveu literalmente a solidão, quando Deus o permite que ele levasse sobre si na cruz todos os nossos pecados, e ele tem que passar por aquilo, mas o coroamento, não houve nenhum momento mais feliz do que esse, do terceiro dia, quando a pedra rolou e o nosso Senhor ressuscitou. Mas tantos momentos específicos, diferentes, extremos, mas todos eles unificados em um propósito apenas: cumprir a agenda do céu. Jesus teve que experimentar todo o percurso da sua vida, torna a dizer, com alegrias extremas e tristezas depressivas ao ponto de chorar lágrimas de sangue, mas a cada estação, a cada momento, cumprindo a agenda do céu. E o que Deus queria com Jesus? Através dos milagres realizados. E nós estamos estudando esses milagres, e hoje nós teremos mais um, para através desse milagre, nos alimentarmos de uma fé capaz de transformar, de mover montanhas, de transformar situações, e fazer com que dizer: Senhor, tudo está entregue em tuas mãos, não é um jargão, nem muito menos a oração de um desesperado, que não tendo ninguém mais a recorrer, diz: Senhor, está tudo em tuas mãos. Não, são os filhos obedientes que dizem isso, são os filhos que creem no poder do Senhor, amém? Que creem naquele que reina, que diz: Senhor, tudo está entregue em tuas mãos. Mas os milagres, as curas, tiveram um propósito: fazer nova todas as coisas. Quando Jesus, o Espírito Santo de Deus, leva João à ilha de Patmos, e ali se revela, trazendo toda a escatologia, trazendo todos os princípios, os sinais das últimas eras, os acontecimentos
últimos que iriam anteceder a vinda de Jesus, Jesus deixa claro para João em Apocalipse 21:5, e é a palavra do Senhor inicial para mim e para você: eis que faço nova todas as coisas. Vamos repetir isso juntos? Eis que faço nova todas as coisas. É a promessa do meu Deus para a minha vida e para a tua vida, e que a gente toma posse em nome de Jesus. Mas aí Jesus, diante desse desejo levado pelo próprio Pai a fazer nova todas as coisas, ele realiza um milagre muito especial, e eu quero que você abra sua Bíblia agora, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, onde do verso 17 ao verso 26, nós iremos estudar e aprender sobre o momento onde Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, os amigos, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor dizia: hoje vimos coisas extraordinárias. Percebam que Jesus começa a ter de forma mais significativa uma fama entre eles. Jesus deixa de ser aquele que viveu a sua adolescência toda, a sua juventude em Nazaré, aquele que era filho de um carpinteiro, José, filho de uma mulher muito admirável e tida como virtuosa, exemplar, Maria, e ele começa a se destacar pelas suas palavras, ele começa a se destacar pelo batismo que foi marcado de forma muito bela pela presença da Trindade, o Filho nas águas, o Espírito Santo como uma pomba, e a voz do Senhor rasgando os céus, dizendo: esse é o meu Filho amado. Então, eles viram que João já tinha batizado tantos, mas com Jesus foi especial, e isso gerava comentários, pessoas saíam de um lugar para o outro comentando, e nós vemos que essa curiosidade levou fariseus, homens zelosos, diante dos ensinamentos, das leis registradas pelos profetas do Antigo Testamento, já que eles tinham o contato com o Antigo Testamento, nas reuniões que ocorriam nas sinagogas, encontro de culto dos judeus, e naquele instante muitos mestres, muitos fariseus vêm presenciar, eles vêm olhar e dizer: peraí, deixa eu ver se é verdade. Mas eles não estavam ali para experimentarem do poder de Deus. Eles queriam se furtar, eles queriam se encher, eles queriam trazer críticas severas ao ponto de desmascarar Jesus Cristo. Então todos daquela região, todos de vários lugares daquele país, foram até a Galileia
para saber o que Jesus estava fazendo. Meus amados irmãos, o tema da nossa pregação são os propósitos dos milagres de Jesus. Os propósitos, porque o nosso Deus realiza milagres em nosso meio, porque através do seu Filho, Ele permite que possamos crer nos milagres. Em primeiro lugar, porque os milagres são meios convincentes do poder de Jesus. Jesus sabia que mais à frente o que Nicodemos queria, que também era o mestre da lei, não era saber acerca do novo nascimento, mas trazer pegadinhas a Jesus, trazer questionamentos para colocar Jesus em alguma falha, sendo que no seu viver não era permitido ter nenhuma falha, porque ele era 100% Deus, mesmo sendo 100% homem, as duas naturezas em total equilíbrio. Então, naquele instante, Jesus realizava os milagres porque não adiantaria falar, pois os críticos iriam se apegar àquelas palavras, iria dizer, ele está dizendo, mas ele é mais um mentiroso. Pois, visto que, naquela época de Jesus, nos anos que antecederam a vinda de Jesus, muitos falsos profetas já tinham se levantado. Porque o povo de Israel, o povo hebreu, almejava a vinda do Messias, do resgatador de Israel, do príncipe da paz. E muitos tinham se apresentado, e tantos outros tinham acreditado, e no final era uma farsa. Mas com Jesus era diferente. Então a primeira lição que nós vemos aqui, no versículo 17, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Aqueles homens não estavam ali, os críticos, para ver o milagre acontecer. Então os milagres do Senhor ocorrem para serem meios inquestionáveis que Ele tem todo o poder. Em nome de Jesus, vamos crer nos milagres do Senhor. E quanto mais impossível, mais possível para Deus fazer. Porque quanto maior o milagre, eu sei que a gente não pode medir milagre é 100% glorioso, 100% valioso, contudo, quanto houver mais complexidade, maior será a proclamação do nome do Senhor, porque Ele cura para mostrar que em todo tempo é bom, é poderoso e faz conforme Ele desejar. Amém, meus irmãos? Mas aí que está. Nós vimos que existem algumas figuras aqui, alguns personagens. Primeiro, os críticos. E Jesus disse, eu não vou com argumentação para eles. Eles querem assistir uma aula, então a aula vai ser prática. Eu não vou escrever nada, por mais que mais na frente ele escreve no chão. Eu não vou dialogar, eu conheço o coração deles, eu sou onisciente, eu sei o que eles estão pensando, e mais na frente nós vemos aqui, então eu vou ensiná-los. Mas existe outro grupo, que sai de uma cidade, sai de um povoado, e decide, provavelmente andando, levar um paralítico em cima de uma cama. E nós vemos aqui no versículo 18, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Segunda lição, os propósitos dos milagres de Jesus devem nos levar a entender que eu e você precisamos conduzir pessoas a crer nos milagres do Senhor. Meus amados irmãos, Deus não quer apenas colocar a fé no coração do enfermo, Deus quer levar os seus familiares a viverem o sobrenatural do Senhor. Preste atenção, existe um princípio bíblico para isso. Jamais irá vir uma provação sobre uma casa sem Deus ter o desejo de tratar todos da casa. Jamais algum componente, preste atenção, escuta essa palavra profética do Senhor para a tua vida, eu sinto no Espírito. Jamais Deus terá algo a tratar na vida de um componente da família, sendo ele pai, mãe, filho
sem ter o interesse de também curar, sarar e libertar toda a família. Naquele instante ali, não estava presente apenas um paralítico. Tinham curiosos, existiam críticos, que foram os primeiros personagens que nós falamos nessa meditação. Existia um necessitado, mas também amigos que tinham certeza: a gente vai suar, a gente vai levar esse rapaz pesado em cima da maca, mas em nome de Jesus a gente não vai trabalhar na volta não, que ele vai voltar andando. Aqueles amigos foram conscientizados por esse poder. Eles creram que a gente vai, nós iremos lá, a gente vai conseguir, vamos chegar até Jesus, vamos procurar onde Jesus está, em que casa está, e nós vamos levar até lá. E eu acho que talvez no caminho eles lembravam disso: vamos lá, gente, está chegando, faltam só 2 léguas, vamos lá, não vai ter volta não, porque esse paralítico vai voltar andando, e nós iremos contemplar esse poder. Então, os propósitos dos milagres de Jesus devem levar todos os que rodeiam. Na verdade, todos nós precisamos de milagres. Deixa eu falar uma coisa, que você não fique triste com essa verdade: não há ninguém entre nós 100% saudável. E o maior enfermo está falando para vocês aqui: enfermidades da alma, do espírito, enfermidades decorrentes da carne podre, que nós carregamos dentro de nós, dia e noite e dia. Quem aqui pode dizer: eu sou 100% santo? Eu sou 100% completo? O poder do Senhor nos completa, é bem verdade, mas como seres humanos, somos todos enfermos. Então o milagre é para todos nós. Uma casa romana era uma casa que eles utilizavam não como palhas na cobertura, mas tinha-se literalmente uma laje, porque eles moravam embaixo e provavelmente não tomavam sol em cima, como tem as lajes em vários lugares, né? A pessoa mora embaixo, mas em cima tem uma piscina plástica, tem uma churrasqueira. As casas romanas não eram assim. A família morava embaixo e em cima eles utilizavam aquela laje para, por exemplo, secar o couro, pois muitos trabalhavam com couro. Usava aquele espaço do primeiro andar da laje, da cobertura, sendo mais contextualizado, né, com o hoje, a cobertura era para o trabalho. Então, meus amados irmãos, aqueles amigos do paralítico não tiveram que abrir com os dedos palhas, tiveram que lutar mais um pouquinho, cavando ou quebrando uma laje que estava na cobertura daquela casa. O que nós podemos aprender com essa verdade? Continuamos aqui. Eles chegam na casa, versículo 19: não conseguindo fazer isso por causa da multidão. Isso o quê? Queriam entrar como qualquer pessoa, pela porta da frente, mas não foi possível, tinha muita gente. Versículo 19: não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Terceira lição: precisamos crer nos milagres, amém? Quem crê nos milagres do Senhor diz amém. Mas não ousemos determinar o dia e a hora para esses milagres acontecerem. Aqueles homens pensaram como qualquer um de nós poderia pensar: Jesus está na sala, a casa tem um murinho, tem um terreno na frente, um jardim, nós entramos pelo terraço, pela porta da frente e nos encontramos com Jesus. Isso não aconteceu, houve um empecilho ali. Eles perderam tempo pensando, projetando, como conseguiremos colocar esse homem lá dentro. E com certeza, como seres humanos, eles não viram a multidão e não desistiram logo de cara não. Foram tentando: afasta aí, aqui o caso é mais sério. Gente, vamos abrir, é sangue, é sangue. Vamos abrir, vamos abrir. Com certeza eles fizeram isso, mas todo mundo queria o seu milagre. Queria ver o que Jesus estava fazendo. Mas eles
estavam crendo no milagre. Existirá sempre revolta por nossa parte. Existirá sempre decepção com Deus, a partir do momento que determinarmos o tempo, o dia e a hora que Deus deverá realizar os milagres. Eu e você iremos crer nos milagres do Senhor, e eles chegarão porque fazem da promessa da nossa vida, fazem parte da história que o Senhor tem para mim e para você, faz parte das promessas maravilhosas que Ele reservou para mim e para você, e disse que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, quando existe esse entendimento, nós não nos apegamos a revoltas ou qualquer outras coisas destruidoras. Em primeiro lugar, os milagres evidenciam o poder de Deus, amém? Deus mostra que é capaz, curando quem Ele quer. Deus mostra que é poderoso, sem curar também. Deus mostra que ama, concedendo o milagre. Deus mostra que é fiel em todo o tempo, quando não concede o milagre, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas, e tudo o que faz é para a honra e glória do seu santo nome. Precisamos conduzir pessoas ao milagre, amém? Conduzir pessoas, crer em pessoas. Terceiro lugar, crer nos milagres, sem estabelecer o dia e a hora que ele vai acontecer. Quarta lição, versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Eu quero fazer uma enquete com a igreja. Escuta, eu vou ler de novo. Versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Ocorreu um milagre aqui? Ocorreu um milagre? Não. Ocorreu o maior milagre do mundo. Não foi só um milagre. Vamos ao artigo, foi o milagre. Eu posso ver um amém da igreja? A salvação é o melhor e mais poderoso milagre de Deus para a nossa vida. Existem pessoas salvas nesse lugar? Existem filhos de Deus, discípulos de Jesus, seguidores do Mestre. Você é prova do milagre do Senhor, do quanto Ele é bom, do quanto Ele é poderoso, do quanto Ele é capaz de fazer todas as coisas. Meus amados irmãos, quarto ponto: a salvação é o maior e melhor milagre de Deus para as nossas vidas. Jesus não estava interessado ali apenas no milagre físico. Por quê? O paralítico morreu mais à frente. Só Jesus ressuscitou. Mas ele está vivo hoje. Está na presença do nosso Deus, porque Jesus realizou a cura espiritual. A cura física é importante, nós a desejamos sim, queremos, claro, oramos para que os nossos familiares, para quem amamos, sejam curados, evidentemente. Contudo, a nossa maior alegria é poder crer que a cura do Senhor chegou para a minha vida, o maior milagre de Deus chegou para a tua história, sem sequer termos pedido, porque foi Ele que nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele tomou a iniciativa. Certa vez eu fui visitar uma adolescente que estava muito enferma, muito doente. Infelizmente aquela vida tinha um histórico de muita rebeldia, de muita desobediência, de muita mentira. E eu fui, conversamos, os pais extremamente assim abalados, sem perspectiva nenhuma humana, mas crendo no milagre do Senhor, por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E depois daquele momento de oração, a mãe chega mais junto de mim, à parte, e diz: pastor, eu preciso lhe dizer algo. Eu quero muito que minha filha seja curada, porque vê-la nessa condição me maltrata. Eu me considero também uma pessoa enferma pela enfermidade dela. Mas Deus me conhece. O que eu almejo, o que eu oro todos os dias, é para que ela se converta em Cristo Jesus.
Eu quero que ela seja curada. Claro, a gente não aguenta mais. São idas e vindas à UTI. São ambulâncias que tem que vir buscar minha filha aqui na madrugada. Eu não durmo, sem saber se ela está dormindo, ou parou de respirar, o coração parou, mas o que eu me ajoelho para clamar ao Senhor é: Deus, salva o coração da minha filha, muda a sua história. E eu vi naquele instante uma mãe verdadeira, uma mãe que ama a sua filha e por isso quer a reabilitação da sua saúde, quer a restauração, sabe, da sua saúde, quer o extermínio da enfermidade, mas a mãe entendeu que o maior milagre é a cura do Senhor, é a salvação, é a cura espiritual. Eu também acompanhei um caso e a morte me abala muito. A morte, assim, é algo que todos nós, eu sei que todos nós, mas eu luto muito, muito, e sei, entendo completamente, não me interpretem mal, pelo amor de Deus. Eu não me revolto contra o Senhor, Ele é o Deus que põe, que tira a vida, Ele tem poder para isso. Já tive que fazer vários cultos fúnebres de pessoas que amo e não sei como consegui, mas naquele momento a graça do Senhor prevaleceu. Mas é algo que me deixa depressivo, e eu sei que é uma herança que nós carregamos devido ao pecado, porque Deus nos fez para a eternidade, Deus nos fez para sempre estarmos juntos com Ele, mas que devido a uma decorrência insensata, pecaminosa, onde Adão e Eva decidem comer o fruto proibido, nós convivemos com essa luta toda. E eu acompanhava um caso agora de um adolescente, também de um adolescente, e naquela luta toda, Deus permitiu a cura de uma enfermidade seríssima, e em uma das visitas para fazer o check-out, se estava tudo em ordem, foi-se detectada uma bactéria que aquele adolescente pegou no hospital, quando foi fazer os exames, para dizer que estava tudo em ordem, que não precisava mais de hemodiálise ou de qualquer outra coisa. E eu conversando, tentando trazer alguma palavra de conforto aos pais, a mãe me dizia: se eu pudesse dar a minha vida, eu daria ao meu filho, mas graças a Deus que isso não é preciso, porque o meu Deus já deu a vida do meu Salvador por ele. Eis outro caso de quem entendeu que o maior e melhor milagre é a salvação das nossas vidas. Amém, igreja? Jesus queria ensinar, não se tratava aqui, preste atenção, do que era mais fácil ou que era mais difícil. A questão aqui não era essa, e nós sabemos qual foi o final dessa história. Leia comigo, versículo 21, aliás, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Os críticos de Jesus sentiram-se chocados quando ele assumiu a posição de Deus, pois apenas Deus podia perdoar os pecados, e eles sabiam disso. Por mais que o sumo sacerdote entrasse de tempos em tempos no Santo dos Santos, local exclusivamente escolhido para apenas o sumo sacerdote entrar e entregar o incenso em favor do perdão de todo o povo, e eles tinham completa convicção que apenas Deus tinha esse poder. Mas Jesus queria revelar que Ele era o Filho de Deus. Se existe enfermidade, deixa Deus revelar que Ele é o Filho de Deus. Se existe necessidade, nós estamos clamando a Deus em nome de Jesus, por Ele ser o único intercessor entre Deus e os homens, de acordo com Hebreus, deixa Deus revelar
que Ele escolheu o seu Filho para traçar o nosso caminho e para compartilhar conosco as nossas vitórias. Nós temos necessidades, nós temos sonhos, quem nós amamos também tem, e a partir do momento que eu entrego a Deus, e em nome de Jesus peço para que seja feita a vontade dEle, será maravilhoso descansar e deixar Deus ser Deus. É a melhor forma de vencer a ansiedade. Assim como eu, se tem várias pessoas aqui que têm que lutar contra a ansiedade, a melhor forma de lutar e exterminar a ansiedade é deixando Deus ser Deus. Deus do tempo, Deus dos processos, Deus das escolhas e Deus dos milagres. Vamos deixar Deus ser Deus. E meus irmãos, caminhando para o fim, no versículo 25, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Quinto e último propósito, de acordo com esse texto dos milagres de Deus: os milagres do Senhor são completos. Ele não faz nada pela metade. E aquele que começou a boa obra em tua vida e na minha vida há de completar em Cristo Jesus até o instante final. Se houve salvação, existiu o maior milagre. Então, usando um termo bem popular, o resto é fichinha. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.